Olá, boa noite. Prazer estar aqui com você mais uma vez, nessa noite de quarta-feira. 2 assuntos que eu escolhi que eu acho que são perfeitos. Primeiro, que a gente acha que só adulto é que tem problema renal. A gente dificilmente pensa que nosso filho pode ter algum problema nos rins. Mas pode ter sim. Por isso eu convidei a doutora Patrícia Marques Forte. Boa noite, doutora. Boa noite, Aurélia. Prazer tê-la aqui. E a gente vai falar sobre as principais doenças dos rins nas nossas crianças. Então, fique atento porque é importante. O nosso próximo assunto, a gente continua na pediatria. Nós vamos falar do refluxo gastroesofágico. Um problema muito comum até em adultos, mas, assim, de repente sua criança nasce e o leite não para, é um transtorno. Quando é que o refluxo exige uma medida mais radical? Quando é que o refluxo exige a cirurgia? Pois bem, a gente vai falar com o cirurgião pediátrico, o doutor Eduardo Esteves. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui também. Daqui a pouco a gente vai falar de refluxo. Começamos com problemas renais, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta. O primeiro assunto da noite é rim. Nós vamos falar dos problemas renais que podem ter as crianças. Existe um número significativo de crianças portando doenças renais. Doutora Patrícia, como saber que o nosso filho está com algum problema nos rins? Bem, inicialmente, é de hábito do pediatra, nas consultas de rotina, avaliar, sempre que possível, eles solicitam um exame de urina simples, que é um dos exames que a gente normalmente usa para triagem das doenças renais. Ele não dá diagnóstico, mas ele tria para alguns problemas que a gente é capaz de avaliar mais profundamente a partir de então. Outras situações são aquelas em que as crianças já nascem com problemas congênitos. E aí sim, o diagnóstico, às vezes, começa já no período gestacional, em que a mãe faz um bom acompanhamento ginecológico, obstétrico. Então, é comum que, durante a avaliação obstétrica, encontrem algumas das malformações que podem levar a comprometimento renal pela vida inteira. Mas isso pode ser visto durante a gestação? Pode ser visto durante a gestação através da ultrassonografia fetal e da avaliação do perfil morfológico. E o que pode estar acontecendo? Quais são os possíveis problemas congênitos? Então, o que a gente tem mais comumente são as hidronefroses, que é a dilatação da porção mais alta do rim, que é de onde drena a urina do rim até chegar à bexiga. Então, é comum que, às vezes, durante a avaliação obstétrica, o que se veja no ultrassom são essas dilatações. Elas podem ser bilaterais, acometendo os 2 rins, podem ser unilaterais e podem, na verdade, acometer todo o trato urinário, desde a bexiga até a parte superior do trato urinário. E é possível intervir dentro da barriga da mãe? Existem alguns procedimentos que são feitos na tentativa de avaliar e aliviar um pouco a pressão em que fica submetido esse trato urinário. Mas, na maioria das situações, elas muitas vezes evoluem bem, são as mais... o refluxo vésico ureteral é o mais comum e geralmente a evolução é boa. Só nos casos obstrutivos é que normalmente teria necessidade de intervenção ainda intraútero. Entendi. Bom, nasceu a criança, está tudo bem, aí vamos voltar um pouquinho lá para a consulta do pediatra, quando você falou que é preciso pedir nessas consultas, nesses check-ups, o exame de urina. O que esse exame de urina pode ver?
Então, é comum que as pessoas, os pediatras, ao avaliarem o exame de urina, deem muito valor à presença de leucócitos e hemácias. E acabam esquecendo o restante da avaliação dos componentes que vêm presentes na urina e que são avaliados pelo EAS, que é o exame que a gente normalmente solicita, ou urina 1. Então, o que a gente tem que observar? O pH urinário, que é a capacidade de acidificação da urina, a densidade urinária, que é a capacidade de concentrar essa urina, de eliminar as impurezas através do rim, a presença de glicose, a presença de proteína, a presença de urobilinogênio. Então, todos os itens presentes naquele exame, eles podem significar alterações que precisem ser melhor avaliadas. Não simplesmente a presença de leucócitos e hemácias. Entendi. Tá. A cor da urina pode indicar alguma coisa? Por exemplo, a criança que prende o xixi, demora para ir ao banheiro e quando ela vai tem uma urina muito amarelada, muito concentrada. Isso quer dizer alguma coisa ou não? É comum que as pessoas achem que o fato da urina estar muito amarelada é sinal de doença renal. Isso nem sempre é verdadeiro. Na maioria das vezes, isso representa simplesmente uma dificuldade de hidratação, porque a criança, à medida que ela torna-se independente, que ela vai crescendo, que ela começa a andar, começa a se socializar, ela tem que buscar a própria hidratação. Então, é comum que elas acabem se distraindo com outras coisas e bebam menos líquido. E isso é um dos fatores que altera a coloração da urina. Tá certo. Agora, olha só, falta de crescimento, anemia, infecção urinária, criança que faz xixi na cama mais tardiamente, tudo isso pode se indicar um problema renal, doutora? Podem ser alguns sinais. É mesmo? Então, a gente tem que estar alerta a esses sinais. Porque uma coisa que a gente costuma ver nas doenças renais é que elas não são muito poucas aquelas que se manifestam de maneira abrupta, em que vão resultar na perda do rim em poucas horas ou dias. A maioria delas, elas têm uma evolução progressiva. Então, é necessário que esse paciente, que essa criança, tenha alguns desses sinais e que muitas vezes eles são mal investigados ou não são levados tão a sério ou pela família ou pelo pediatra e que quando chega ao ponto de se diagnosticar, aquilo já é irreversível. A gente já não tem mais o que fazer na tentativa de recuperar o que foi perdido. E muitas vezes também não tem mais nem o que fazer na tentativa de manter aquilo que ainda está funcionando. Entendi. Uma criança que faz xixi na cama com 6, 7 anos, você acha que merece ser investigada? Olha, é comum nas crianças que a maturidade do trato urinal se complete por volta dos 5 anos de idade. Principalmente nos meninos. Então, fazer xixi na cama até 5 anos não é necessariamente uma doença da bexiga, por exemplo, né? O que a gente vê é que tem algumas crianças que até pela conduta familiar, elas acabam retardando esse amadurecimento por problemas domiciliares. Então, assim, a mãe muitas vezes trabalha fora, tem pouco tempo de acompanhamento, de ensinar a criança a usar o banheiro, porque é necessário que essa criança ela tenha um preparo para o uso do banheiro. Não é simplesmente pegar, pôr no piniquinho ou pôr num vaso sanitário de um adulto que aquilo vai dar segurança à criança de fazer o xixizinho dela de maneira adequada. Então, e aí a gente tem no psicológico, né? Isso. Então, assim, primeiro tem que afastar problemas que são mais comuns da própria educação, às vezes. Quais são as principais doenças renais nas crianças? Então, a maior parte delas, que levam às consultas com o especialista, são as infecções urinárias e as malformações do trato urinário, porque elas costumam andar de maneira conjunta. Às vezes, a infecção urinária é o primeiro sinal de alerta que se tem para uma alteração morfológica mesmo, uma malformação desse trato urinário. Então, a gente acaba tendo essas duas entidades como as mais prevalentes, de uma maneira geral. A infecção urinária, ela até o próprio pediatra acaba que passa ali um remedinho, um antibiótico e resolve. Mas tem criança que tem infecção urinária recorrente. Quando é que o pediatra deve encaminhar essa criança para um nefropediatra?
da sua especialidade? Olha, as infecções urinárias, o grande problema que a gente tem, na verdade, em relação às recorrências, é o diagnóstico mal feito. Porque as pessoas acham que é muito fácil, como não é um exame invasivo, a criança só tem que fazer xixi e você levar ao laboratório, que ele pode ser colhido de qualquer forma e muitas vezes não há uma orientação adequada de higienização, de preparo da criança para a coleta daquele exame. Então, muitas das crianças que têm infecção recorrente, na verdade, têm um diagnóstico errado dessas infecções. Não é tão simples se fazer diagnóstico assim como simplesmente colher o xixi no potinho e levar no laboratório. Então, é importante que as famílias sejam orientadas. Quando colher o exame de urina? É comum que o pediatra, às vezes, peça o exame nos exames de rotina, aquela criança que vai rotineiramente ao consultório para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Então, ele pede um hemograma, um parasitológico de fezes e pede um exame de urina. Muitas vezes, ele não fala para a família da necessidade de se fazer uma boa higienização do períneo, da região da genitália daquela criança. Isso interfere no resultado do exame. Isso interfere. Às vezes, a pessoa colhe o exame em casa, demora a levar essa urina para o laboratório. Muitas vezes leva a um laboratório que é só posto de coleta. Então, essa urina ainda fica em repouso, esperando que o motoboy leve até onde vai ser processado o exame. Então, tudo isso são falhas que às vezes acontecem e que levam a prejuízo do diagnóstico. Então, às vezes, na dúvida, a melhor conduta é que, além do EAS, se faça a urocultura, mas que se oriente a família a colher adequadamente o exame. Tá certo. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre alimentação. Como é que está a alimentação do seu filho? Esses salgadinhos que ele come assistindo televisão, jogando videogame, sal, a quantidade de sal que ele ingere, ele é obeso, tudo isso de repente pode ter reflexo lá no rim, mas isso a gente vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nós estamos de volta falando com a doutora Patrícia Fortes. Ela é pediatra e ela tem uma atuação forte na área de nefrologia. E no intervalo a gente estava falando sobre a alimentação das crianças. Sal, que é sódio, a gente deve olhar, o que a gente deve olhar nos rótulos dos alimentos? Porque quase tudo que a gente compra no supermercado, se a gente for olhar, tem sódio, não é? Mesmo Exatamente. Até os produtos doces tem sódio. O que acontece no rim quando a gente come muito sal, quando a gente ingere muito sal? Então, o sódio, ele é reabsorvido pelo rim. Então, ele é excretado o excesso, a quantidade em excesso que a gente come, mas ele também é reabsorvido. Quando come-se demais o sódio, e que a gente costuma dizer que na rotina é o cloreto de sódio, que é o sal, que sal não necessariamente é sódio, né? Então, o que a gente tem por hábito é o cloreto de sódio. Então, quando a gente come em grande quantidade, vai chegar um momento em que essa quantidade, ela vai suplantar a capacidade do rim de reabsorver. E isso leva com que esse rim tenha que trabalhar com uma carga, com uma sobrecarga muito grande. E junto com o sódio, o que o rim, quando absorve novamente o sódio, ele carrega a água. Então, ele leva a água. Então, por isso que é comum a gente falar que pessoas que comem muito sal também incham. Porque eles andam junto. O sódio e a água, eles são absorvidos no mesmo lugar. E isso leva, a longo prazo, ao aumento da pressão arterial, a doenças cardiovasculares de todas as outras formas.
E a gente não costuma medir a pressão dos meninos lá na consulta com o pediatra, né? É verdade. Esse é um grande empenho, um grande trabalho que a gente faz na área de prevenção para que cobrem dos pediatras, cobrem de qualquer indivíduo que atue na área infantil, na área da saúde, e principalmente na prevenção, a avaliação da pressão arterial. A Sociedade Americana de Pediatria, ela preconiza que a pressão arterial seja aferida nas crianças a partir dos 3 anos de idade. Em crianças menores, eles preconizam que ela seja feita pelo menos em crianças de risco. Então, crianças que tenham nascido baixo peso, prematuras, já com doença, com alguma malformação do trato urinário, já sabidamente no período neonatal ou durante toda a lactância. Em crianças que já tiveram infecções urinárias de repetição e crianças que têm uma história familiar muito importante para hipertensão arterial. Então, a prevenção ela tem que ser muito precoce, porque é muito comum hoje que crianças ainda lactentes já têm uma oferta de sódio muito grande. O que a gente tem hoje, em termos de sódio, o que se preconiza para crianças menores de 2 anos é uma média de 220 até 250 miligramas por dia. Isso em quantidade, para a gente ter uma noção, é mais ou menos o quê? Olha, quanto que você falou? Miligramas, então é bem pouquinho. O que se preconiza é que não se adicione sal a alimentos de crianças menores de 2 anos. Porque Vai fazer a sopinha, não precisa ficar colocando sal. Não precisa. Os alimentos já têm sódio. E tudo, se a mãe pega o leite que a criança vai tomar, tem a quantidade de sódio lá. Se a gente olhar no rótulo, tem mesmo. Até aquelas sopinhas que a gente compra pronta para o bebê, tudo tem sódio. Tudo tem sódio. Tudo tem Se sódio. for juntando assim no final do dia, tudo que comeu, acaba que de repente passa essa quantidade. Tem uma publicação que mostra que esses sucrilhos, que vem até com pedrinhas de açúcar por cima, um pote do sucrilho no leite, ele fornece um único potinho daquele. Se a criança toma no café da manhã e ela tem menos que 2 anos, aquilo lá fornece, em média, 90% da necessidade de sódio do dia. E é comum que essas crianças comem aqueles salgadinhos de pacotinho. Então, aquilo lá tem muito mais sódio até do que esses alimentos que são processados e que a gente tem por hábito achar que o paladar é doce. Então, é muito tudo sal. A gente tem que olhar mesmo. E uma criança maior de 2 anos, qual é a quantidade máxima permitida? Então, maiores de 2 a 3 anos, a gente considera que o máximo ideal para o dia é em torno de 500 miligramas. Isso daria em torno, num adolescente já, que seria 5 gramas de cloreto de sódio, né? E aí é o cloreto de sódio, que é a composição... Que é o sal normal, Que é o sal normal, não o sódio isoladamente. Então, quando a gente fala que é importante que crianças não comam besteiras, não comam guloseimas, é exatamente esse excesso do sal. Porque além do sal ali contido, tem o açúcar, tem a gordura e tem o ganho de peso. Porque também o ganho de peso hoje, o que se tem discutido muito em relação à hipertensão na infância, é a obesidade. A gente tem crianças e adolescentes que já pesam mais de 100 quilos. Então, falando assim parece muito, mas quando você vê, realmente eles pesam 100 quilos, pesam mais de 100 quilos. Então, é muito... É muito, assim, a longo prazo, você pensa, uma criança de 14 anos que pesa 110 quilos, quando ela tiver 20, como é que faz? Verdade. Né? Então, tudo isso a gente tem que olhar, encaminhar os meninos, olhar, quando você for fazer a sua visita, levar seu menino à visita ao pediatra, medir a pressão, nos exames de check-up, dar uma olhada, fazer a cultura, não só o exame de urina normal, simples, a cultura. Né, doutora? Exatamente. Então tá certo, eu agradeço a sua participação. Eu que te agradeço. Daqui a pouco a gente vai falar com o doutor Edward sobre a cirurgia para refluxo. E vamos falar um pouquinho também sobre as videocirurgias. Até já. Baby's controlling when you haven't laid down for days for the poor no time. O
Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Olha, existe uma área dentro da cirurgia pediátrica que é fazer a cirurgia por vídeo endoscopia, que é um grande avanço, e o doutor Edward é um cirurgião pediátrico. Boa noite, doutor. Boa noite. Outra vez, e eu quero falar um pouquinho sobre a videocirurgia, porque eu imagino assim que para quem tem uma criança que vai precisar fazer uma cirurgia, a diferença entre você abrir a barriguinha da criança ou o tórax ou fazer por vídeo é muito grande. Então a gente precisa conhecer o que existe aqui para tratar a criança cirurgicamente, para de repente a gente poder até interferir, né, em qual tipo de cirurgia a criança vai ser submetida. Outra coisa que, assim, é muito comum e a gente precisa falar porque é importante, é interessante, existe avanço no tratamento, é com relação a problemas de refluxo, que é quando o ácido do interior do estômago sobe para o esôfago, e isso pode trazer não só desconforto, como pode trazer até dor, né, no tórax, enfim. Vamos perguntar para o doutor Edward. Quando é que... Vamos falar rapidamente sobre refluxo, só para poder situar a pessoa que está em casa, e depois vamos começar a falar sobre a cirurgia, porque a gente tem muita coisa para ser mostrada aqui, né, doutor? Sim, tá certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de refluxo. O que é o refluxo? O refluxo gastroesofágico é um fenômeno que muita gente tem de forma natural. É a volta de um excesso de alimento do estômago para o esôfago. Então, ele pode ser fisiológico. É o bebê que mama muito e transborda aquele excesso de leite e volta, ele regurgita aquilo. Tem neném que regurgita pelo nariz. O adulto tem, quando come muito, ele sente aquele um pouco de queimação, né? Então, é um refluxo que é um alerta. Mas quando ele é exagerado, ele causa danos. Então, a gente chama doença do refluxo, ou refluxo patológico, tá certo? Uhum. A maioria desses graus de refluxo, assim, a gente tem tentado tratar sempre clinicamente, com dieta, medicamento quando já está mais sério, e vai. E isso é o tratamento de 90%, 95% dos casos de refluxo, em criança e em adulto. Uhum. O refluxo pode ser documentado de várias formas. Eu queria mostrar um vídeo como a gente detecta o refluxo num exame de raio-x. Se der para mostrar aqui, esse primeiro aqui. Aguinaldo, eu achei incrível isso aqui. Olha lá, doutor. Bom, eu vou apertar. Aqui é um vídeo de um exame radiológico. O bebê está tomando leite com contraste lá na mamadeira. Bom, então estamos vendo a fase de descida do contraste sem problema. Passou um tempo, ele já mamou. O estômago está lá, refluiu. A simples contração do estômago na digestão, né, a fazer o quimo, olha, voltando e vai até a boca, lá, vai até a garganta e pode até a traqueia e o sistema respiratório. Então, o refluxo, quando ele é mais grave, mais intenso, por mais tempo, vai causando problemas. Então, ele causa uma lesão crônica pelo ácido, é uma esofagite, inflamação do esôfago. Ele pode entrar nos pulmões, da pneumonia. Ele pode, inclusive, dar só um reflexo de liberação, como se fosse uma alergia, e causa um broncoespasmo nas vias aéreas. A criança tem asma. Então, a asma do refluxo. Nossa. Então, mais ou menos, em 20% a 35% dos asmáticos têm refluxo como causa da asma. Uhum. Então, a gente tem hoje indicação de cirurgia, depois a gente vai comentar isso, por gastroenterologista, por pneumologista e por otorrino, que isso aí também até a garganta vai afetar o ouvido e as cavidades nasais, seios da face, da sinusite ou otite de repetição. Tudo isso por um refluxo patológico. Entendi. Isso por conta da irritação que o ácido provoca? E pelo efeito químico da acidez e também pelo alimento que volta contaminado, porque persistentemente ali, sem digestão. Tá, sim. Então tem aquele refluxo que é natural, que é normal, que todo mundo tem, e tem esse refluxo que é exagerado. E que chega a ser uma doença. O que acontece? Ali, aquele esfíncter, ele perde a potência, ele perde
ele fica relaxado? Tá. Aqui nessa figura, quem quiser, se puder mostrar aqui. Aqui, Aguinaldo. Essa. Aqui esse esquema mostra por que nós temos refluxo. O refluxo, ele é um resultado... Tá ruim? Enquanto isso, eu vou explicando. Já está aí a imagem. Aqui, brilho. melhorou o reflexo. O refluxo é o resultado de uma série de fatores alterados. Então, nós temos um mecanismo anti-refluxo natural. Nós temos mecanismos no corpo todo que controlam o nosso equilíbrio. Aqui, o normal não é ter ácido no esôfago. Então, nós temos um músculo que separa o tórax do abdômen. Esse músculo é muito importante. Ele tem esse formato de guarda-chuva. Em cima dele estão os pulmões e o coração. E abaixo dele está o estômago, o fígado e os intestinos. Olha então, só que interessante. É esse aqui que você está falando? Essa parte azulada? Esse tem um formato de guarda-chuva e acompanha aqui as costelas. Aqui, então, esse músculo é o diafragma. É o músculo da tosse e da respiração. Quando você tem o soluço, é um espasmo do diafragma. O que é importante no diafragma? É esse orifício no meio dele, por onde o esôfago atravessou o tórax e veio para o abdômen. Para o alimento passar da boca para o estômago, ele atravessa o diafragma. E esse músculo, ele tem uma função de contração leve. Mas a principal função que evita o refluxo aí é o músculo dentro do próprio esôfago. E ele não é um esfíncter, igual a gente está acostumado a falar, igual tem lá no final do intestino. Uma válvulazinha. Não. Ele é um músculo mais forte do que o resto do esôfago. Então, é chamado esfíncter, mas ele não é um músculo que contrai como se fosse controlado pela nossa vontade. Ele é autonômico. Ele é controlado por hormônios e sistema nervoso. E quando ele está relaxado e flácido, o alimento volta. O outro sistema é a própria forma entre o esôfago e o estômago, formando um ângulo. Esse ângulo forma, entre os dois, um ângulo agudo, que dentro do esôfago forma uma prega de mucosa. E funciona como uma bandeirinha, uma válvula que evita a passagem de alimento. Então, tudo isso alterado, e mais a criança que tem uma obstrução, por exemplo, aqui, do piloro, que é a saída do estômago, a criança tem um espasmo. Depois a gente vai falar dos neuropatas, crianças têm distúrbio mental, distúrbio do cérebro. Eles têm um defeito do controle nervoso disso aqui. Tudo isso dá um refluxo cada vez maior e a gente tem que trabalhar isso aqui no tratamento clínico e depois cirúrgico, se o clínico não der certo. Isso pode, inclusive, sufocar uma criança. Isso. Na foto da direita, se puder mostrar, amigo, mostra para a direita um pouquinho. Meu bem. Esse é um bebê que tem o famoso mal do berço. Então, o mal do berço... E hoje é considerado uma das principais causas de morte do bebê. Explica isso aqui, doutor. É a síndrome de morte súbita do lactente, ou quase morte súbita do lactente. Né? Que sufoca, tem asfixia, porque ele reflui durante a noite deitado. Entendi. Esse exame mostra como é um bebezinho, o esôfago alargado. Nesse exame ele aspirou o contraste, que voltou do estômago para a garganta, entrou na traqueia e está mostrando aqui os brônquios dele. Olha. Então esse bebê, o que tem aqui com contraste pode ser leite. Entendi. Certo. Qual que é o procedimento certo que os pais devem ter com relação a depois que a criança mamar, para não correr o risco de acontecer o refluxo e ela morrer sufocada? Se o bebê já tem essa tendência a regurgitar bastante, então pensar na possibilidade do refluxo mesmo. Então ele tem que ser fracionado, esse programa de amamentação. A mãe tem que amamentar por menos tempo, uma mamada de 15, 20 minutos vai ser 10, 12. E o intervalo entre as mamadas diminui, porque o bebê no final do dia tem que ter todo aquele aporte de leite. Mas se mesmo assim ele está aspirando, ele está regurgitando muito, e ele aspira e tem pneumonias ou tosse de repetição, ele pode estar tendo um refluxo mais sério. Ele pode ter uma hérnia de hiato, ou esse refluxo um problema anatômico que tem que operar, mas na maioria das vezes não. É só mesmo, que eu falei, o bebezinho, ele não tem esse mecanismo ainda, o tônus, o músculo maduro. O sistema hormonal e nervoso ainda não está desenvolvido. Entendi. O bebezinho mesmo, a gente só opera o bebê com refluxo quando tem essa característica, ele aspira demais. Entendi. Ou tem pneumonia de repetição, 2, 3, aí já está indicado. Porque, como você falou, na maior parte das vezes, com remédio, com a própria mudança de comportamento. A posição da criança ficar sentada, terminando aquela resposta, ele tem que ficar, depois que mama, ficar sentado em pé até arrotar e até um pouco mais. Tem mãe que fica esperando ele arrotar. Arrotou, já põe ele lá. Não, às vezes ele tem que arrotar 1, 2 vezes. E ele inclusive de madrugada, né? Porque de madrugada a gente, às vezes, está querendo dormir, aí arrotar põe para dormir. O arroto já é um refluxo de ar, mas acompanha um pouco do líquido. Essa coisa da mãe também, de madrugada, que coloca o menino deitado na cama, porque ela está deitada e oferece o peito ali para ele, também não é bom, não é? Não é bom. Ele tem... Todos nós, eu vou até comentar uma coisa muito interessante sobre a chupeta, o bico. Então, o bebê que está sempre com chupeta
ele trata de refluxo quando nós engolimos a seco ou engolimos alguma coisa. Naquele momento, o nosso esôfago inferior, esse local onde a gente tem um mecanismo, esse esôfago naturalmente ele abre um reflexo, chama reflexo receptivo. Para poder passar o para alimento. receber a comidinha. Quando ele está só com chupeta e bico, ele abre toda hora que ele está sugando, mas não desce nada. Mas a hora que abre, sobe o refluxo. É como se enganasse. Está mamando, mas ali o refluxo está correndo porque está abrindo, sem ter um movimento contrário do leite, do alimento que teria que descer. É como se enganasse o cérebro aí que pensa que vai vir alimento e não vai vir. Então esse reflexo acontece, ele está tendo refluxo e não melhora clinicamente. Então quando está tratando de refluxo, primeira coisa eu peço, não pode dar chupeta, nem bico, não pode mamar deitado. Mamar deitado ou ficar deitado depois de um tempo, volta leite, até os ouvidos. Então é comum otite pelo leite, é por isso. Pode ser só por leite remoendo aqui dentro da orofaringe, mas na maioria das vezes é o refluxo que faz isso. Entendi. Bom, vamos falar da cirurgia? Sim. A cirurgia pode ser feita por vídeo? Sim, é o método padrão chamado padrão ouro, como é para cirurgia de vesícula, né? Para cirurgias assim simples hoje no joelho, artroscopia por vídeo, não se corta mais um joelho para fazer quase nada. Então o refluxo hoje é uma maldade fazer uma cirurgia aberta. Não sei que no serviço, no local, não se tenha disponível material ou equipe ou médico habilitado, certo? Então, primeiro vamos explicar para as pessoas o que é uma videocirurgia, doutor? A videocirurgia é quando nós fazemos um procedimento dentro da cavidade abdominal, no caso aqui é abdominal, mas pode ser torácica. Então a videocirurgia é um aparelho de vídeo onde nós usamos uma câmera para ver o que está dentro do paciente, ao invés de abrir o abdômen, a parede, para olhar e colocar a mão. Ao invés de usar as mãos e exteriorizar tudo, a gente usa instrumentos que passam por furos dentro, que atravessam a parede. Dentro do umbigo, no caso do refluxo, a gente põe uma câmera no umbigo, com mais um, no máximo, né, 3 ou 4 furinhos. A gente vê isso aqui. A gente pode ver, olha, mostra do outro lado, por favor. Do ladinho daquela foto, uma imagem de vídeo, uma foto mostrando o diafragma aqui em cima, diafragma, olhando pelo abdômen, aqui o pedaço do fígado, aqui o estômago e um buraco. Esse buraco é um hiato. O hiato é essa fenda do diafragma por onde passa o esôfago. Quando ele está aumentado, dilatado, o estômago pode subir para o tórax e desce, sobe e desce. Isso é uma hérnia de hiato. E por isso que a hérnia de hiato sempre acompanha uma pessoa que tem refluxo? Nem todo refluxo tem hérnia de hiato. Por incrível que pareça, nem toda hérnia de hiato tem refluxo. Mas a maioria, sim. A maioria, e as grandes hérnias de hiato têm refluxo. Por conta da dilatação aqui. Por causa da dilatação e aquele músculo, aquele pedaço de esôfago que tinha que estar no abdômen, com uma pressão positiva apertando, ele fica no tórax, com a pressão do torácica, que é negativa. Ela faz um vácuo e faz o esôfago ficar aberto. Tá certo? Isso dá um refluxo. Os maiores refluxos são nas grandes hérnias de hiato, como essa aí. Então a cirurgia por vídeo permite a gente operar, fazer toda a cirurgia da hérnia, fazer uma válvula para não dar refluxo. E a criança praticamente fica sem cicatriz aqui. Você está vendo cicatriz aqui do outro lado? Não dá para ver. Aquela já fez a cirurgia? Já fez a cirurgia. Olha, que legal. Compara com a cirurgia aberta, que é esse corte aí. Então a cirurgia aberta pode ser, tem colega que faz o corte transversal, em formato de U ou vertical, que é a mais usada. Doutora, esse corte aqui foi feito numa cirurgia de refluxo? De refluxo. Uma criança no hospital, onde não tinha material, o colega que não tinha como fazer. Então, assim, tem essa complicação de lesões da parede, que quem opera por vídeo não tem. O que essa criança aqui pode ter que essa não? Uma ruptura desses pontos, uma hérnia no corte. E criança que é neuropata, aquelas crianças que têm defeito do sistema nervoso, retardo mental, eles têm convulsões, então eles têm espasmos, eles fazem facilmente uma ruptura. Muitos são desnutridos. Quando vêm para operar de refluxo, eles vêm desnutridos já vem tarde. Tem muito tratamento clínico que é feito adequadamente. Até o momento, não tem mais como resolver clinicamente, vai para o colega operar. Mas tem colegas que deixam tratando muito tempo, ou a família não quer, tem medo de operar, porque acham que só tem essa cirurgia, que realmente não é boa. Quando descobriram que podem fazer por vídeo, por que não fez a cirurgia antes? Mas já vem desnutrida. Aí eles também têm mais complicações, por falta de cicatrização. Pode romper a cirurgia lá dentro, inclusive. Tem que operar 2, 3 vezes a cirurgia do refluxo. Tá, e quando você fala em fazer alguns furinhos, nesses furinhos passam, além da câmera, passam os equipamentos que você vai manipular lá dentro? Sim. Um furinho no umbigo
Esse é o clássico até agora recentemente. Eu uso 3 furos para fazer toda a cirurgia de refluxo. O furo central entra uma microcâmera, que é conectada na televisão. No vídeo, a gente opera, pode gravar tudo, e toda a equipe vê a cirurgia. Diferente da cirurgia aberta, convencional, que só quem está em cima Só o vê. cirurgião. Aí, um furinho aqui do lado direito, perto da costela, mão esquerda, mão direita, e um outro furinho para a mão esquerda, instrumentos finos, como se fosse uma caneta, e eu manipulo a ponta dela com a mão, como se fosse um alicate. Então não tem você um contato com a mão, da mão... Não entra a mão lá dentro, não entra dedo, não entra compressa, você não pode esquecer uma pinça lá dentro, não tem como. Aqui você pode esquecer uma gaze, uma compressa, você expõe tudo, você tem mais risco de contaminação ambiental do que aqui. É verdade, é verdade. E aí, uma vez feita, você coloca esses instrumentos lá dentro e alarga as paredes do esôfago? Não. O que você faz? Aí nós fazemos com pinças, com tesoura, com tudo, o que se faz com essas pinças em cirurgia aberta. O que a gente faz? Fecha aquele ato, aquele diafragma aberto, alargado, a gente fecha com pontos e deixa o esôfago bem justo, né? Como está mostrando aqui, o esôfago justo, porque ele estava muito folgado. Ele estava folgado. Então ele deixa justo. Primeira coisa. Segundo, a gente faz um reforço daquele esôfago no final. A gente prega também o esôfago ali com pontinhos para o esôfago não subir. Ele tem que ter um pedaço no abdômen. Isso é muito importante. E nesse pedaço a gente aumenta a pressão, a força que esse esôfago não tem. A gente aumenta com o próprio estômago, dobrando o estômago um pouco em volta do esôfago. Olha. Essa dobra é a que a gente chama de válvula anti-refluxo. Isso não pode ficar muito apertado também, depois ser difícil de passar o alimento? Sim, isso aí é o detalhe mais importante na cirurgia. Como nós vamos apertar, fazer essa válvula? Qual que é o limite disso? Então, isso aí é um estudo que nós estamos fazendo. A cirurgia mais usada no mundo todo, porque é a mais fácil, é o envolvimento total do esôfago, 360 graus. É a fundoplicatura chamada total. Mas ela aperta muito em alguns casos. A criança depois, e o adulto, não consegue arrotar, não consegue vomitar. A menininha depois fica gestante, com os vômitos da gestante, com a hiperemese gravídica, não consegue. E o criança neuropata, então, que não consegue arrotar nem nada, ele tem, às vezes, uma dilatação enorme do estômago, chamada síndrome da bolha gástrica. Pode acontecer em qualquer pessoa e pode perfurar, espontaneamente explodir esse estômago. Então, essa cirurgia é muito radical para alguns pacientes. Para criança que não é neuropata, que só tem um problema respiratório, só uma esofagite que não melhora, essa cirurgia pode ser, o que dá medo nos gastroenterologistas de indicar a cirurgia. Não faz essa cirurgia, porque você não vai conseguir arrotar nunca mais. É igual o cirurgião bariátrico, você nunca mais vai comer uma pizza. Aí o paciente, às vezes, o obeso não quer operar. Não é bem assim. Existem as outras técnicas. E eu uso a parcial. Meu paciente, quando não é neurologicamente doente, neuropata, ou outras doenças que necessitam a cirurgia bem firme, eu uso a fundoplicatura parcial. Eu não envolvo todo o esôfago 360 graus. 270 graus, deixa um quadrante livre. Então, a criança consegue arrotar. Se ela passar mal, intoxicação alimentar, ela vomita. Quando faz endoscopia, o endoscopista vê, olha, mamãe, ele tem um pouquinho de refluxo, está retuindo. É o refluxo fisiológico, que todos temos que ter. Então ele não perde isso. Ele não perde. Então ele volta a ser fisiológico sem ter o engasgo, dificuldade de comer ou de arrotar. E o pós-operatório? Quando o paciente tem essa cirurgia feita por vídeo, a vantagem é que ele tem recuperação mais rápida do que a cirurgia aberta convencional. Ele pode ir para a escola e brincar, fazer educação física. Aquele corte daquele tamanho, né? Mas ela é assim, é um pouco só mais rápido. Porque lembre-se que ele tem uma sutura lá dentro também. Então, se ele corre, pula e brinca, ele não tem do lado de fora, mas tem do lado de dentro. Então, pensa que só porque é por vídeo, ele pode ter uma hérnia do umbigo, que foi feito um furinho para a câmera, e pode ter uma abertura dos pontos de diafragma e ter outra hérnia de hiato. Então, o repouso é só um pouco. Ele vai ter um melhor conforto, vai se sentir bem. Então, é o contrário. Você tem que falar, menino, se você fique sossegado, quieto, em repouso, você não está doendo nada, mas lá dentro tem uma sutura. Porque pode abrir essa sutura. Então, isso aí é uma armadilha. De abrir? De abrir. Tem, né? E a gente tem que evitar ao máximo que essa criança tenha tosse pós-operatório. Primeiro mês. O músculo da tosse é o diafragma. E tosse, ele força e rompe esse diafragma. Os pontos não arrebentam. O que arrebenta é o músculo, que é mais fraco. Entendi. Os nossos tecidos são mais fracos que os pontos que a gente utiliza. Tá certo? Então, no pós-operatório, ele tem que fazer uma dieta progressiva. Ao mesmo tempo que a gente vai aumentando a dieta, vai diminuindo os medicamentos.
De modo que, com 2 meses, ele come de tudo, praticamente, e não toma mais nenhum medicamento. E melhora mesmo? Melhora. Na grande maioria, melhora. Mais de 95% dos casos. E adulto pode fazer essa cirurgia também? A cirurgia é muito feita em adultos, inclusive associada a outras cirurgias. O adulto, quando chega a uma certa fase de distúrbios da dieta, como a doutora Patrícia comentou, mas aí vem a obesidade, ele tem cálculo. Existe uma associação muito grande entre pedra na vesícula e refluxo. Ninguém entende bem ainda por quê, mas é uma alteração do sistema nervoso que é mediado pelo mesmo gânglio. É um gânglio que nós temos atrás do estômago, um gânglio nervoso, chama gânglio celíaco. Então, a criança ainda não tem pedra na vesícula. Mas eu mesmo costumo avisar, olha, no futuro, a gente vai acompanhar esse refluxo, mas no futuro, se tiver uma cólica, pode ser, se na família tiver também sintomas de problema na vesícula, pode ser que seu menino tenha também. Tá certo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre videocirurgia, as indicações, porque só da gente ver o tamanho daquele corte aqui, para a mesma criança, as duas fizeram a cirurgia de refluxo. Mostra aqui para mim. São 2 crianças da mesma idade, mas são 2 crianças diferentes. Olha só, as 2 crianças fizeram a mesma cirurgia, uma com um corte desse tamanho e a outra não tem corte. Isso pode ser feito em outros casos também, em outras doenças também. A videocirurgia está sendo utilizada e eu imagino que é uma estupidez depois que a gente tem a videocirurgia abrir o tórax ou a barriguinha de uma criança. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta, conversando com o Dr. Eduardo Esteves, ele é cirurgião pediátrico, ele costuma usar a videocirurgia em seus pacientes pequenininhos. E a gente estava falando agora que com crianças que têm neuropatias e que várias têm... A neuropatia está sempre ligada, o refluxo está sempre ligado à neuropatia, doutor? Essas crianças... Toda criança neuropata que tem problemas mentais, elas acabam desenvolvendo refluxo também? A grande maioria. A maior estatística publicada que eu peguei até o ano passado, com 4.000 crianças, das neuropatas, 83% necessitaram cirurgia para refluxo. A maioria delas tem um refluxo que não responde a medicamento ou a dieta. Tem um grupo de pacientes que a gente considera são os neuropatas hipertônicos. Eles têm contraturas, têm convulsões. E tem os neuropatas hipotônicos, são os que são mais largados, são flácidos, tá certo? Muitos desses não deglutem bem. A tendência dessas crianças é uma piora. Você imagina que a maioria delas não chega a 30 anos de idade. Hoje está aumentando porque está melhorando a condição de vida e tratamento desses pacientes. Mas até 20 anos atrás, 30 anos atrás, não passava de 25, 30. Então essas crianças têm uma progressão da doença neurológica, elas têm os déficits motores, os déficits depois intestinais. São crianças que têm prisão de ventre, constipação muito séria, e eles não conseguem depois deglutir. Chega a um ponto que quanto mais convulsões eles têm, mais lesão, perda de neurônios eles têm e vai definhando as outras funções. Ele não tem a função de controle esfinteriana, e nem a voluntária, muito menos a involuntária. O que eles vão ter? Convulsão, vão ter atrofia muscular, vão ter espasmos, vai ter espasmo do piloro e o hiato vai ficando largo pelas convulsões, os esforços. Então eles têm grandes hérnias de hiato. E eles depois não conseguem deglutir, não podem beber água porque aspiram para a traqueia. Nossa, então, que dificuldade, meu Deus. Então o fisioterapeuta, o pneumologista ou o gastroenterólogo dele, o neuro indica a gastrostomia. Ai. Então o que é a gastrostomia? Alimentar por uma sonda aqui. Ele alimenta por sonda. Por uma sondinha. Então essa criança que alimenta de baixo para cima com a sonda, está exatamente fazendo o refluxo propositalmente. A gente está dando dieta nessa direção. Nossa.
eles se alimentam no Gente, sentido mas aí inverso ao fisiológico. Pior ainda. Isso, então todas essas crianças, a maioria, quando vem indicado gastrostomia, é recomendável fazer uma cirurgia anti-refluxo preventiva, mesmo que não tenha ainda nenhuma clínica. Mas se eles têm pneumonia de aspiração, e se fizer endoscopia vai mostrar, ou outros exames, a gente pode comentar exames para refluxo, eles têm refluxo, a maioria deles, e não resolve, não desaparece espontaneamente. Vai piorando com o tempo. São esses meninos neuropatas que às vezes necessitam 2, 3 cirurgias anti-refluxo. A cirurgia não tem 100% de sucesso devido a esse grupo de pacientes. Entendi. Que pode voltar um novo refluxo em 20% dos Mas casos. melhora demais a qualidade Demais, de vida dessas crianças. muito. Isso... Porque elas param de comer, de alimentar por sonda, e elas voltam a alimentar Eles pela ficam boca. por sonda. Um grupo deles, alguns pacientes, melhoram a função nervosa. Muitos bebês que têm parada, falta de oxigênio quando nasce, né, sofrimento fetal, eles têm um tempo. Eles podem ter um sofrimento fetal com sequela permanente e grave. Outros não. Muitos recuperam. Então, esses muitas vezes alimentam por sonda nasal e com o tempo começam a deglutir. Hoje o fonoaudiólogo está ajudando muito a gente nessa forma de tratamento. Ajudar a deglutir esse tipo de criança. Mas muitos não conseguem. Lesão neurológica mais grave e eles vão piorando. Eles nunca mais vão comer pela boca. Nunca mais vão beber pela boca, só um pouquinho. Se não deglutir, fica na traqueia, fica na orofaringe, vai para a traqueia, tem pneumonia, se sufoca. A videocirurgia é uma prática que não é muito antiga, né, doutor? Não, ela é nova, da década de 80 para cá. É da década de 80 No final pra do século passado, e em crianças começou em 1990. E quais são os problemas abdominais, por exemplo, que podem ser operados através da videocirurgia? Praticamente todas as doenças abdominais podem ser tratadas por vídeo, desde que a gente consiga obter um espaço de trabalho e chegar no órgão para ser operado. Então, a gente pode falar que seria qualquer doença, desde que o cirurgião tenha capacidade e habilidade para fazer, com exceção de grandes distensões de intestino, por obstrução intestinal, por exemplo, infecção abdominal, que não tem como a gente ver nada lá dentro com a câmera. Tem que abrir e fazer cirurgia aberta. Grandes massas, tumores sólidos, que também não deixam a gente trabalhar e ver e manipular, com risco de ruptura desse tumor. Tá? Ou doenças que podem sangrar muito. Então, um grande tumor perto da veia cava, do rim, ou uma lesão que pode estar sangrando, um trauma. Trauma abdominal hoje é uma grande indicação de cirurgia por vídeo quando a criança está estabilizada. Não tem risco de chocar naquele momento. Você pode fazer, mas se tem muito sangue, possibilidade de sangrar, é melhor fazer aberta. E outra cirurgia que não pode ser feita por vídeo é quando tem uma ruptura importante daquele músculo que eu te falei, o diafragma, ou uma doença chamada hernia diafragmática muito grande. A cirurgia a gente não faz pelo abdômen, faz pelo tórax. Entendi. Certo? Mas a diferença de se operar por vídeo é muito grande. Até, assim, não só, a gente falou muito sobre o tamanho do corte, mas não é só isso, né? Até as próprias aderências de uma cirurgia aberta que acabam podendo levar a criança a ter aderência interna, não é? Muito bem. Então, entre as grandes vantagens da vídeo, além da dor, melhor cicatriz, a cirurgia ela é feita e vista com melhor detalhe. A gente coloca na TV, põe um zoom, você vê 20 a 30 vezes mais do que com o olho. Cirurgias que você necessitaria uma lupa para operar com o olho, por vídeo você não precisa. Então tem mais delicadeza. E nessa manipulação menor e exposição menor das alças, das vísceras em geral, as vísceras você não esfrega com compressa, não coloca nem soro, um líquido para limpar, com temperaturas diferentes. Você faz isso em cirurgia aberta. Tudo isso causa aderência à cirurgia aberta e na vídeo quase não tem. A gente pode operar um paciente de refluxo 2, 3 vezes. Na segunda, terceira vez, eu fiz uma criança recentemente, pela terceira vez, uma criança que teve uma cirurgia por vídeo, depois outra, parecia que não tinha sido operado. Não tinha cicatriz interna? É só no local onde foram colocados os pontos, o cautério, a cauterização, só ali, o resto não tem. Uma coisa que eu achei interessante também, a doutora Patrícia, que estava aqui antes, o doutor Edward, falou a respeito de intervenção no ventre da mãe, da criança no ventre da mãe. Através da videocirurgia, você pode chegar a uma criança dentro do ventre da mãe? Sim, a videofetoscopia é uma realidade nos países do primeiro mundo, onde isso tem mais recursos para ser feito e existem as leis já permitindo, que ainda no Brasil não temos. As aqui normas, não se faz ainda não, isso. ainda é a nível experimental, e a videocirurgia fetal.
Então, algumas doenças como a obstrução renal ou falta de formação de urina no bebê, hoje a gente pode tratar, não uma videocirurgia como assim, com instrumento cortando. A gente coloca sondinhas, cateteres, faz uma punção da mãe com uma agulha, passa um fio de metal bem fininho, flexível, até o rim do bebê ou a bexiga do bebê. Ao longo desse fio, a gente passa uma sonda de silicone, que é de plástico, bem flexível. E uma ponta fica dentro da bexiga do bebê, a gente solta esse fio guia, a outra ponta fica fora da mãe. Fora da barriga do bebê, dentro do líquido amniótico da mãe. Então a urina passa da bexiga direto para fora, que é o que tem que acontecer. Então é um bebê que tem uma obstrução, por exemplo, da uretra, e ele tem que formar líquido amniótico. O líquido amniótico que está dentro da bolsa do útero da mãe é urina do bebê. O bebê respira aquilo, deglute aquilo, é o ciclo do líquido amniótico. Então, se ele não forma aquele líquido, ele dilata e vai perdendo os rins e não tem líquido para ele respirar, então ele não desenvolve os pulmões. Então, é uma doença, uma associação ou sequência de Potter que pode matar o bebê. Então, a gente tem que operar antes dele nascer. A outra é a hérnia diafragmática, uma doença que não deixa o bebê formar os pulmões dentro do útero. Ele precisa respirar dentro do útero. E como ele tem essa grande hérnia, o intestino, o estômago, sobe para o tórax e comprime os pulmões. Nossa. Empurra o coração para o outro lado, que empurra o outro pulmão. Então, ele praticamente fica sem os dois pulmões respirando. Então, a gente tem que devolver ou fazer alguma coisa para esse pulmão expandir dentro do útero. E o que se faz? A gente faz uma endoscopia do bebê. A gente faz uma endoscopia lá na boquinha, na garganta, na traqueia do bebê, e a gente coloca uma rolha. Mas o menino está dentro da barriga da mãe? Dentro da barriga da mãe. A mãe põe uma rolha na boquinha do neném? Dentro da traqueia, a gente pode pôr uma rolha, ou vai na garganta, aqui no pescoço do bebê, a gente faz uma clipagem. Então, aí a gente faz uma pequena cirurgia. Vai com um clipador, clipa. Sabe por quê? Porque nós produzimos líquido dentro dos pulmões e nós expelimos isso. Quanto mais jovens somos, o embrião na fase mais precoce, ele solta muito líquido. No final, ele já não produz tanto e nós exalamos água na nossa expiração. Nós produzimos líquido, secreção. Se você clipa a traqueia ou fecha, esse líquido que o pulmão está produzindo vai acumulando dentro dos pulmões. Então, ao invés das alças empurrarem os pulmões, o pulmão ele vai ficando líquido. Dependendo de você fizer isso muito cedo, o pulmão até entra no abdômen, ao contrário. Então, a época certa para você dosar isso, de modo que entre 20 e 25 semanas é a época ideal para fazer essa clipagem. E aí depois? Quando ele nasce, o pulmão dele está com tamanho normal. É só pôr no aparelho para respirar, ele vai ventilar bem, a gente programa e faz a cirurgia para fechar a hérnia assim depois. Mas e o depois que nasce. estava lá? Na hora que nasce, tira. Tira o clipe ou tira a rolhazinha, entuba já o bebê, já entuba, ventila, expande o pulmão e pronto. Nossa, e isso aí, com isso, vocês conseguem até chegar até o final da gestação. A mãe consegue segurar o neném até o final. Aí vai fazendo um tratamento, acompanhando. Muitas dessas mães ficam no hospital. Depois desse procedimento, ela fica no hospital até o parto. Para evitar problemas. Qualquer sobressalto. Porque é um tratamento ainda... Nos Estados Unidos já se faz há mais de 10 anos isso aí. Mas ainda em hospitais de grande porte, experimentalmente, com normas éticas e legais muito estabelecidas. E a criança, depois que nasce, qual é o peso mínimo para poder fazer uma videocirurgia? Não tem peso mínimo. Seria 1,5 kg. Nós temos feito várias cirurgias em bebê com 1,4 kg, 1,5 kg com doença do esôfago. A criança precisa do esôfago para mamar. Então a gente faz um bebezinho. Mas a maioria das vezes não é mais do que 1,5 kg. Doutor, aquela menos que 1,5 kg ali, você podia dar um recadinho final para as pessoas? Tem muita mãe que desespera porque o menino sofre de refluxo ou porque o menino está doente, precisa operar e muitas vezes ela nem sabe que existe a videocirurgia. Então, um recadinho de 30 segundos. Se vocês têm uma criança com um refluxo gastroesofágico, uma suspeita de refluxo, em primeiro lugar, não tenham medo de fazer os exames que o gastropediatra, o gastroenterologista pediatra vai pedir. Importante, todos os exames que ele pedir para quantificar esse refluxo. Na maioria das vezes, seu menino vai ficar bem, sua criança vai curar com tratamento clínico, tratamento medicamentoso, com dieta e tal. Não melhorando, se for necessário uma cirurgia, também não culpem tanto. É uma operação que é feita em 40 minutos, com 2, 3 furos no abdômen. O futuro agora é usar apenas um furo, com um trocate especial. Só um furo para passar todos. Então, a criança pode ter um pós-operatório e depois fica bom.
Então tá bom, obrigado, doutor, pela sua participação. Eu espero que muita gente esteja agora mais informada a respeito da videocirurgia, a respeito de refluxo e qualquer coisa. No nosso site está lá a entrevista do Dr. Edward. Domingo tem também. Só você comprar o Diário da Manhã. Um abraço, obrigada pela sua audiência. Tchau, doutor. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado aos telespectadores. Try to give you everything you need. We'll always be there for you. I don't believe in anything. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000.